Olá, eu sou Adriano Sambucaro e esse é o PDV, Por Dentro do Varejo. Um dos fenômenos causados pela pandemia foi o aumento de compras através da internet. Até mesmo aquele comprador mais desconfiado teve que se render ao comércio eletrônico. A chegada de novos consumidores provocou uma expansão recorde do e-commerce em 2020, fortalecendo uma atividade que já vinha ganhando músculos. Para você ter uma ideia, o Brasil é disparado o país que tem o maior número de sites de e-commerce na América Latina, à frente, inclusive, de mercados como o México. Hoje, eu e o Gustavo Carrer vamos conversar com o Toran Rodrigues, CEO da Big Data Corp, uma plataforma que reúne e analisa dados sobre sites de todo o mundo. Ele analisou para a gente os dados da pesquisa mais recente sobre e-commerce brasileiro. Mais de 10% dos sites nacionais já são de lojas online, uma tendência que todo varejista deve prestar atenção. A gente faz um monitoramento dos sites, não só de e-commerce, mas na verdade de todos os sites do Brasil, de boa parte do mundo, são mais de 1,5 bilhão de sites que a gente monitora. Pelo menos uma vez por semana a gente vai bater nesses sites e ver se tem alguma coisa, tem algum conteúdo, tem alguma coisa nova lá dentro, essa coisa toda, e a gente faz esse processo constantemente. De Brasil, especificamente, são por volta de 15 milhões de sites. E aí, desses 15 milhões de sites, o e-commerce, ele já é mais do que 10% desse total. A gente tem um pouquinho mais de 1.600.000 sites de e-commerce no Brasil. Quando a gente mediu em julho de 2020, tinha 1.340.000, e quando a gente fez essa medida de novo no finalzinho do ano, quase na virada do ano, a gente estava em mais de 1.600.000. Então cresceu, em metade de um ano cresceu 20%, um pouquinho mais de 20%, né? E proporcionalmente já é mais de 10% dos sites do Brasil são sites de comércio eletrônico. E a quantidade de sites de comércio eletrônico ela vem crescendo mais rápido do que o total de sites do Brasil, né? Quer dizer, vem tomando uma proporção cada vez maior do que a totalidade, dentro da totalidade dos sites. Pô, isso é bem interessante, hein? A velocidade é maior do e-commerce do que do próprio surgimento de novos sites. Sim, sim. Mas dois números que eu acho super interessantes dentro da pesquisa. A primeira, a proporção, a gente faz uma métrica de sites que a gente chama de pequenos, médios e grandes, né? Então, pequenos são sites que têm até 10 mil visitas por mês, médios são sites que têm de 10 a 500 mil visitas por mês, e grandes são sites que têm mais do que 500 mil visitas por mês, né? Ou lojas que têm, enfim, o equivalente a mais de 500 mil visitas por mês. E o que a gente vê é que, obviamente, a esmagadora maioria das lojas é pequena, né? Então a gente está falando de quase 90% das lojas são lojas pequenininhas, mas um número super interessante que a gente vê aí evoluindo ao longo do tempo é que a proporção de sites maiores, com um volume maior de visitas, de lojas que recebem um volume maior de visitas, tem aumentado. Na hora que você tem mais consumidores comprando mais pela internet, você tem mais oportunidades de lojas se tornarem grandes, né? E a gente está vendo isso acontecer na prática. A gente está vendo um conjunto cada vez maior de lojas estarem ali na proporção de médias ou de grandes. E os sites, eles são muito regionalizados também ou não? As empresas de e-commerce, elas estão geograficamente muito concentradas, especialmente em São Paulo, tá? Então, mais de 50% é São Paulo. E aí, depois, se você pegar o Sudeste, esse negócio sobe para 70 e pouquinhos por cento. Existe realmente uma concentração geográfica muito grande, que está muito relacionada com a concentração de infraestrutura que é necessária para você operar esse tipo de negócio, né? Qual que é o impacto que a pandemia ela causou no e-commerce brasileiro?
o crescimento do e-commerce, muito do crescimento do e-commerce e da tendência de movimentação das transações para a internet, ela vem do fato das pessoas não terem tido opções. Elas foram obrigadas a fazer as compras pela internet. No momento que elas são obrigadas a fazer a transação pela internet, elas naturalmente vão comprar, né? Não tem opção, você vai comprar, você não vai deixar de consumir, você não vai deixar de comer, você não vai deixar de nada, então você se vê obrigado a fazer isso, e aí isso leva a não só um aumento do volume de transação, que eu acho que muita gente falou da questão do aumento do volume de transação, mas de um aumento da base de cliente, que eu acho que é uma coisa super relevante, né? A quantidade de pessoas, no geral, que compra coisas pela internet aumentou de uma maneira absurda no último ano. E isso é muito legal, porque isso gera uma tendência de crescimento para frente que não é simplesmente as mesmas pessoas comprando mais. E outras categorias também, né, Toran? Total. E outras categorias. A pessoa, assim, muitas das resistências que a gente via de, putz, eu vou comprar comida no supermercado e vai vir, não vai vir tão legal quanto se eu for no mercado comprar. Eu não sei se eu gosto de pedir comida. Na hora que você não tem opção, você compra tudo, né? Quando a gente vai um pouco para o varejo de supermercados pequenos e médios varejistas, ou que seja o varejo de moda em si, o crescimento ele também foi muito grande, ou o crescimento no geral está muito alavancado também por causa de restaurantes, enfim? Esse crescimento do volume de transação e até o crescimento da quantidade de lojas mesmo, né? Ele aconteceu em todas as categorias. E isso em diferentes formatos, né? Então tem gente que partiu para abrir a própria loja, tem gente que se integrou nos marketplaces e entrou dentro dos marketplaces, tem gente que aproveitou talvez uma presença que já tivesse online numa mídia social para vender através dessa conta e por aí vai. Toran, além desse aumento no volume de transações que você comentou, você conseguiu detectar mudanças no perfil e nos hábitos dos compradores do e-commerce? Primeiro, a gente teve muitos compradores de primeira viagem, né? Então, além de uma intensificação do consumo por quem já estava habituado a comprar as coisas pela internet, você teve muita gente que não tinha o hábito de comprar pela internet passando a comprar, e também alguns casos a gente viu de pessoas comprando pelos outros, né? Então, no momento que você tem a família em casa e aí você tem a pessoa mais velha que não tem o hábito de comprar, mas os filhos agora estão em casa, ou enfim, qualquer coisa assim, e aí ela compra e manda entregar para o outro para ajudar. Minha mãe vai me matar eu contando isso aqui, né? Minha mãe não comprava online de jeito nenhum, né? Não sei mexer nisso e tal. Aí foi obrigada a começar a olhar algumas coisas e comprar. Se animou com a história. Aí um dia ela foi para mim, comprei uma coisa, vai chegar em casa, maravilhoso, tal. Aí passou um mês. Falei, e aí, mãe, chegou suas coisas? Não chegou, não sei o que acontece. Falei, mãe, aonde você comprou? Mostra aqui para mim. Aí ela, se empolgando, ela entrou no eBay, e aí ela fez uma compra no eBay americano e pediu para entregar aqui para ela. Era a coisa mais, mas que diferença faz? Tá tudo online, não entrega em qualquer lugar, quer dizer, aí ela começou a entender melhor, mas virou uma compradora assídua de internet agora. Tudo que ela precisa, ela vai lá comprar, né? Tá com 80 anos e tá lá na internet comprando toda hora. A pandemia, no final, ela digitalizou muitos consumidores que não teriam se digitalizado se a gente não tivesse passado aí por esse momento. Tora, uma coisa que eu percebi ali, dando uma estudada na pesquisa, né, que vocês publicaram, eu vi que o papel da mídia social, né, é muito importante, né? Como é que fica um varejista? Ele precisa investir nisso, senão ele está perdido? A mídia social ela virou um canal de publicidade, de atração de clientes muito forte, porque ela é muito mais barata do que você ficar gastando dinheiro com AdWords, né? E você consegue uma efetividade, especialmente para os varejistas que são menores, que é maior. E para determinadas categorias, acabou sendo um canal fundamental de
divulgação do produto, né? De interação com o cliente e de você gerar o desejo do consumo no cliente. Porque muitas vezes o consumidor vai, antes de entrar no site dele para ver se o preço é bom ou antes de pedir um produto para experimentar, ele vai entrar na mídia social para ver se a foto é bonita e se os comentários, tem um comentário de alguém que ele conhece, ou se os comentários estão falando bem ou mal do produto, e assim por diante. Ele vai na resenha, né? Ele Como o pessoal brinca, é né? exatamente isso, né? Ele vai na resenha, e ali é uma resenha muito pública, muito aberta, né? Muito até de certa forma informal, e pô, se o cara não tá lá, se o cara não tem presença nenhuma na rede social, já vira um ponto que as pessoas ficam com o pé atrás, né? Então, é fundamental. A mídia social é fundamental. E você tem muitos pequenos varejistas e lojas menores que já tinham uma presença em mídia social, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no YouTube mesmo, alguma coisa assim, que viram assim, olha, em vez de eu montar minha loja virtual, eu vou vender pelo Instagram. Então, se alguém quiser, me manda mensagem, e aí eu vou pegar ali os detalhes de pagamento, a gente dá um jeito, troca o WhatsApp, troca o que seja, faz um Pix, o pessoal dá um jeito, né? E essas plataformas agora também vêm integrando a parte de pagamentos exatamente para poder meio que formalizar um pouquinho esse comércio que acontece dentro delas, mas o pessoal dá um jeito de receber e mandar, e fica uma coisa que o investimento inicial acaba sendo até menor, né, do que se você for para uma plataforma de e-commerce mais convencional. Então, eu acho que para o micro, para o cara que é muito pequenininho, para a lojinha que era muito pequenininha, faz uma diferença brutal, né? Ainda nessa linha, né, eu acho que o marketplace veio com uma força muito boa, né, muito grande. Que é o market, qual que é o papel do marketplace hoje, Toran? Então, os marketplaces explodiram, né? Primeiro porque para as grandes marcas é muito mais interessante você ser um marketplace do que você ser o vendedor direto, né? Porque no final, você ser um marketplace significa você ser um negócio de tecnologia, né? Você está provendo uma plataforma, uma infraestrutura tecnológica, você está colocando a tua reputação em jogo, né? Porque quando você está trazendo uma loja para dentro do marketplace, você está emprestando a sua reputação para aquela loja, mas você não tem o custo de estoque, você não tem o custo do produto, você não tem um monte de coisas que você teria quando você está operando o estoque você mesmo, quando você está rodando tudo você mesmo, né? Para o varejista pequeno, ele é muito bom também porque ele dá uma acelerada nesse início do processo, né, do e-commerce. Agora, ele representa para o varejista individual um desafio muito grande, porque o cliente vai lembrar da marca do marketplace, ele não vai lembrar da sua marca. Então, você perde esse relacionamento com o cliente e você perde uma oportunidade de fidelização do cliente que é um problemão, porque é aquela coisa, né? É muito mais fácil você fazer uma venda para um cliente que já te conhece do que você fazer uma venda do zero. E no marketplace é como se todas as vendas fossem feitas do zero. Tem uma coisa que eu acho que é interessante de comentar, que é a questão dos aplicativos, né? E que até, de certa forma, é uma reação à questão dos marketplaces. Isso foi muito marcante no segmento de restaurantes, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ver aos poucos acontecer em outras situações também, né? O que aconteceu com os restaurantes, né? Num primeiro momento, todo mundo foi para as plataformas de entrega. E as plataformas de entrega não são nada mais do que um marketplace de restaurante, né? E o segundo movimento que a gente viu, talvez de setembro, outubro em diante, foram muitos restaurantes começando a desenvolver os próprios aplicativos de entrega, as próprias plataformas de entrega, por conta do tamanho da margem que era comida pelas plataformas de entrega que estavam no mercado. E a gente chegou a, Gustavo, ver esse movimento também em alguns supermercados, né? De supermercados que tinha aí algumas plataformas, aplicativos de entrega também, e que no final olha, essa operação aqui não está compensando para a gente.
mas viram que teve um boom de crescimento gigantesco. Aí eles começaram a desenvolver a própria plataforma, né, o próprio aplicativo da sua rede para fazer as entregas, enfim, o mesmo motivo. A gente ouviu juntos até de um supermercadista que falou assim, é muito bacana porque traz compradores que dificilmente comprariam da gente por desconhecimento, até mesmo por estar numa região da cidade em que não está sob a influência da nossa loja. Isso é bacana, então a gente atingiu um público que antes não atingia. Por outro lado, o cliente habituado, o cara que já conhece e tem relação, e aí volta a corroborar com aquilo que você falou das mídias sociais, você acaba levando ele para uma plataforma que tem concorrentes, e você acaba sendo comparado, né? Então, parece que o entendimento deles vamos manter por conta de trazer esses outros, mas isso não é a minha estratégia definitiva. Eu vou ter o meu e vou investir nisso também. Exato, né? E eu acho que isso foi um driver também, né? Foi um motivador também para o crescimento na quantidade de lojas que a gente viu, né? Que é tipo assim, o pessoal percebeu que não adianta eu estar... O marketplace é super importante, porque ele traz a descoberta, né? Isso, o cliente que não me conhecia vai me descobrir no marketplace. Mas eu preciso ter uma loja própria também para quando esse cara fizer a primeira compra, eu poder desenvolver o relacionamento direto com ele. Pô, legal, Toran. A gente sempre acaba encerrando o nosso papo com uma perguntinha que a gente comum a todos os entrevistados, né? Que é: o que o varejo ensinou ao Toran Rodrigues? Acho que assim, o varejo me ensinou que existe muito mais confiança. O brasileiro confia muito mais assim um no outro e nas empresas do que eu imaginaria, né? Aí deixa eu explicar isso. A gente vem, desde que a gente começou esse processo aí de monitoramento do e-commerce, a gente vê muitos varejos pequenininhos, né? Muitos lojistas muito pequenininhos que muitas vezes a única forma de pagamento que ele disponibiliza é um depósito em conta, é um pagamento de um boleto bancário, alguma coisa assim, né? E eu sempre fico imaginando, putz, eu vou entrar numa loja que eu nunca ouvi falar, que eu não conheço ninguém do outro lado, que eu não olhei na cara de um vendedor, que eu não troquei mensagem com ninguém, vou comprar um produto, e às vezes um produto que não é barato, né? Eu vou gastar um dinheiro e vou fazer um pagamento por transferência e vou torcer para o produto chegar na minha casa, né? Pô, se você faz um depósito ou se você faz se você paga um boleto, a sua chance de reaver aquele dinheiro é praticamente zero, né? A minha expectativa é de que ninguém ia fazer essa compra e de que isso nunca ia dar certo. Mas, por incrível que pareça, tem uma série de lojas que sobrevivem dessa forma e tem gente que compra desse jeito, né? Então as pessoas confiam muito mais umas nas outras do que eu esperaria. Acho que foi isso que o varejo me ensinou. Pô, que bom. Ô, Toran, muito obrigado, super obrigado pelo seu tempo aqui, dedicado a levar aqui informação e o teu conhecimento para o pessoal. Obrigado por disponibilizar a pesquisa também, né? E ficamos ansiosos pelas próximas pesquisas. Brigadão aí. Um abraço. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Para saber mais sobre essa pesquisa que mostra o perfil do e-commerce brasileiro, basta clicar no link que está na descrição do episódio. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugato. Esse episódio contou com o patrocínio da Gunebo, apoio do portal Varejo em Dia e produção da SoulPods. E não esquece, segue a gente na sua plataforma de áudio para ser notificado sobre os próximos episódios. Até a próxima e valeu!